Continua não jogando nada. 1-1, esse jogo contra a Ferroviária foi sonolento também. O torcedor de São Paulo não aguenta mais ver o seu time jogar mal. E eu continuo achando que o São Paulo não tem saída para esse ano. Essa história do Cuca chegar daqui a 2 meses, esse mandato tampão do Wagner Mancini, jogador saindo, ninguém chegando. Eu vejo dias bem tenebrosos para o São Paulo pela frente. São Paulo, por exemplo, para mim, já dos 4 grandes, já é um que não vai ser campeão paulista. Que seria Não, de repente pode até não se classificar, né? Tem mais 2 rodadas, está fora da zona de classificação. Está em segundo, né? Sábado é São Paulo e Palmeiras, hein? Vai ser no Pacaembu. No Pacaembu. Tá das inundações. Exatamente. Que inundou de novo, né? Sim. Voltou a encher São d'água. Paulo tá debaixo d'água. Uma pena. Agora, o time de São Paulo não emplaca. Não. Ó, quer ver? Vamos ver. O time do São Paulo fez um jogo razoável, cozi, contra o Bragantino e achou que tá bom pra caramba. Aí os caras entraram em campo essa outra partida, acharam que já tinham resolvido o campeonato pro São Paulo. Porque aí eu fico perguntando, o Elinho de meia e o Antony aberto pela ponta. Por que não inverteu, cara? O Antony é mais criativo. Olha, ô mano, dá uma olhada. O Ferroviário, o São Paulo tava pesado. Não tô entendendo, O São Paulo não tô tomou entendendo. 3 bolas na trave. Menino, dá uma olhada nos números do São Paulo com o André Jardine. Bora. Então, olha, com o André Jardine, foram 8 jogos esse ano, 2019. 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Agora vamos ver sem o André Jardine. Ou seja, Sem com o André Wagner Jardine, vamos trocar a tela aí. Olha só, são 4 jogos, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Ou seja, Nada mudou. São Paulo, agora a impressão que passa, ô meu menino, é uma impressão que o São Paulo abriu mão do Campeonato Paulista, porque não é possível isso. Então, Beija, não acho que tenha aberto mão mão, pra ganhar não, o quê? cara. O São Paulo não tá jogando bem. Já caiu fora da A Libertadores. questão principal, cara, que vai é fazer? que hoje o técnico do São Paulo ele tem uma tarefa aí muito difícil. É igual você ter que arrumar um carro com ele em movimento. É muito Viu, difícil. Flavinho? Sempre falo isso pra você. A mas frase é que ele mais gosta. Não, pera aí. Você gosta dessas coisas. Esse clichê você gosta. Você gosta do clichê. Eu já arrumei carro. Olha lá, de bundinha. Mas essa Carro de frase não é acelerador. clichê. Não é clichê, o cara vai estar frase não trocar Quebrou. pneu, carro, Não, com falei carro em arrumar um movimento. carro em movimento. O que você acha? Aí, acabou o freio, o carro tá na descida. O que você faz? Reza. Arrumei cabo de acelerador de uma Kombi uma vez, quebrou. Eu tava dirigindo no meio do mato e eu consertei com um caule de capim. Olha só! Olha, os caras estão aqui. Talo de capim. Que mentira! Acelerava. Que muito quietinho, olha lá. Não dá pra salvar. Essa não dá pra salvar. O cara com babalu fez uma bomba, cara. Peraí. O senhor acreditou nisso? Óbvio que não. Você acreditou? É uma MacGyver Você português. acreditou? Não. Era mais para de fácil com o mentir, arame. meu. Era mais fácil com o arame. Não Com tinha arame. arame. Tinha que ter um araminho, né? Não tinha arame. Aí eu prendi no cabo e fiquei. Você fez uma trança com o capim? Fez uma trança de capim? Quando a bateria do carro acaba ali no meio da estrada, você faz o quê? Chamo você. Mas vamos falar de São Paulo. Essa foi minha mentira. Chamou de trouxa ainda. Ele falou que você era trouxa. É normal. Agora, mas essa mentira foi diversa. Essa Com você capim? se superou. Você já consertou com capim seu carro? Pô, não sei nem de abrir. Outro dia pra botar gasolina, eu já me Não sabe, perdi inteiro. não sabe abrir a portinha do tanque de Mas, ô Fábio Sormani, e o São Paulo vai ficar nesse nheco-nheco aí? Vai, ué. Do jeito que a diretoria tá agindo, não estranha. A gente já cansou de bater nessa tecla aqui. Isso tudo acontece, isso tudo é reflexo de uma má administração. Uma má administração. São Paulo não consegue crescer, São Paulo não consegue caminhar, porque faz tudo errado. Deixou no começo do ano um técnico que não era para ter ficado, contratou um técnico que vai assumir 2 meses depois da contratação, e ao invés de colocar o auxiliar desse técnico para dirigir o São Paulo, ele coloca um outro técnico que pensa o futebol de uma maneira completamente diferente. Quando o Cuca chegar no final de abril para trabalhar no São Paulo, ele vai ter que começar do zero. Do zero. Porque tudo que foi feito anteriormente pelo Jardine e pelo Mancini são decisões tomadas em prol do time que diferentes do que o Cuca imagina que tem que ser tomado. E o São Paulo que está se reformulando, o Pipinho tinha adiantado já o Tietê.
É verdade, Pascoal, que é o Tietê, o Keno e quem era o outro? Não, o Keno não pode vir agora, só depois do meio do ano. No meio do ano. Mas, Mas o técnico vai chegar no meio do ano, o que não chegar em chega abril. também. Não, é, o Roger Guedes não era só o Roger Guedes, não, era... Tem o Pato. O São Paulo Não, tem gostaria mais um muito cara. de ter o Pato. Oh, meu Deus a direção do São Paulo gostaria muito de ter o Pato como centroavante. Mas o Vai na principal minha. nome que o São Paulo tá atrás aí é o do Tietê, o volante que tá jogando hoje na Tem Ucrânia. mais um que eu esqueci Mas daquela... esse é o que o Cuca pediu. O Cuca ele falou que ele faz questão de ter esse volante aí para ter um pouco mais de rapidez aí na saída de bola do meio-campo do São Paulo, que hoje tá pesado. Mas, de fato, Benja, o time de São Paulo hoje é um catado, cara. É um catado. E tudo foi um erro nesse ano de 2019 para o São Paulo. Desde a ida para a Florida Cup. Times que vão para lá, Sormani, eles já perdem a pré-temporada, que já é escassa aqui no Brasil. Você não tem tempo para trabalhar. E quando você vai para lá para ver o Mickey, O Corinthians foi e ganhou o Paulista e o Brasileiro. Mas, Benja, é diferente. É uma circunstância quando você já tem o time. Mas é verdade, quando você já tem o time... Não tinha, foi do Carille, foi quando o Carille Mas entrou. os jogadores já se conheciam, Benja. Os jogadores já estavam lá. O Corinthians ele não fez uma remontagem de time. O time de São Paulo esse ano é diferente do que era o ano passado, porque o melhor rendimento que o São Paulo teve, querendo ou não, ainda foi na época do Aguirre. O Aguirre saiu, o time de São Paulo aí... Mas quando o São Paulo foi para a Florida Cup, na cabeça da direção de São Paulo, o time estava pronto, era esse. Não era uma remontada. Eles confiavam plenamente nesse time de São os Paulo. meninos da seleção brasileira, os jogadores que estavam na seleção do Brasil e os jogadores da Taça São Paulo. Mas você perde muito da parte física, Pascoal, porque você treina ali no período da manhã e à tarde você tem a tarde livre para ir para o outlet. Acho que até dá pra usar. Não, até dá pra usar a tal da Florida Cup como parte da pré-temporada. Dá. O problema é que o São Paulo tinha. Não acho. E tinha esses confrontos da fase inicial da Libertadores. O que atrapalhou era estavam isso. muito próximos. Tanto Só que que o São Paulo queria... fechou a sua participação na Florida Cup. Ah, desculpa, lembrei. João Pedro. João Pedro. João Pedro. Lembra do João Pedro? Não. Não. Do Palmeiras. João Pedro lateral direito? É. Mas eu estava dizendo que quando o São Paulo Tá no porco, né? fechou a participação dele na Florida Cup, ele estava muito mais perto de se classificar direto para a Libertadores do que de fazer essa primeira fase. Né? De classificar direto para a fase de grupos no ano passado. O São Paulo não resolveu disputar a Florida Cup em dezembro. Não, o São Paulo já tinha feito o contrato. Lógico. Tanto que o presidente do São Paulo disse que o objetivo era ficar entre os 4 primeiros para evitar, Exato. para E aí, evitar a primeira fase da o que Libertadores da aconteceu América, para o time entrar na toda fase de a grupo. programação do clube. Não, atrapalhou tudo. O time foi não quinto ter colocado sido no Campeonato voltado para Brasileiro, Libertadores já tinha o contrato assinado e uma coisa foi atropelando outra no São Paulo. Uma coisa foi passando por cima. E a gente tá vendo isso aí, ó. O Fontana manda uma mensagem aqui, Fontana, hashtag Fora Leco. É claro que o São Paulo abriu mão do Paulista. O ano começa dia 15 de abril, quando o Cuca chegar. 28. O Paulista é pré-temporada. Isso... Fazendo pré-temporada com um cara que não é técnico. Que não vai ser técnico. Mas eu não terminei. Já tô Não, respondendo. você vai ver, ele está sendo irônico. Ah. O Paulista é pré-temporada. Isso que, ele põe entre aspas, a diretoria planejou. Ele está sendo irônico. Exatamente, não, tá certo. Ele está sendo irônico. Eu vou Ele te tem falar, razão, ele tem razão. a diretoria de São Paulo abriu mão sim do Campeonato Paulista. Porque se não abrisse mão, não estaria fazendo o que está fazendo. Ô, gente, é o seguinte. Se o São falei Paulo aqui. perder para o Palmeiras no sábado, o que é, como diria o Pascoal, normal, não é? São Paulo pega Palmeiras e São Caetano. Então, o São Paulo corre o Tem que risco. brigar para não cair, né? O São Paulo corre o risco de ser eliminado na primeira fase do Paulista. Aí é uma grande vergonha. O São Paulo tá no grupo D. Ele tem 14 pontos junto com o Ituano, mas ele perde no Nos saldo de critérios, gols. O terceiro tem 12, né? O terceiro é o Oeste, que tem 12 pontos. Ou seja, se o São Paulo perde. Se o São Paulo vamos ver contra quem O São Paulo Oeste joga uma vai em jogar. casa, que é contra o Palmeiras, e joga uma fora contra o São Caetano. Com o São Caetano precisando ganhar para fugir do rebaixamento. Sim, é um jogo duro. E Jogo complicado. O Ituano e o... São Paulo tem que Oeste torcer pro joga O Corinthians. Oeste pega o Corinthians. O torcedor do São Paulo tem que torcer pro Corinthians. O Oeste vai jogar com o Corinthians no Itaquerão. Arena Corinthians. Entendeu? O jogo vai ser lá no E o Itaquerão. Corinthians precisa também pelo menos empatar esse jogo. Arena pra Corinthians. classificar. Qual a dificuldade você tem de falar Arena Corinthians? Porque no caderno da FIFA estava escrito de Itaquerão. Não estava escrito, estava escrito Arena tava São Paulo. escrito Arena São Paulo. Então tá bom, então eu vou falar Arena São Paulo. Pronto. É que é O FIFA. jogo vai ser na Ah, lá, Arena São classificação. Vocês Paulo. mandam a gente ver FIFA pra tudo no site da FIFA. Ah lá, o Sormani, olha lá. Nossa, vocês são insuportáveis. O Ituano joga com quem? A próxima rodada? O Ituano? É. O Ituano, Bragantino. Bragantino fora de casa. Não quer dizer muita coisa. O São Paulo corre um risco razoável. Porque são quantos jogos mais? São 4? Mais dois. São dois Só jogos. tem mais dois. São mais 2 rodadas. Os dois jogos, Isso o razoável. torcedor de São Paulo tem que torcer pro Corinthians. Sim.
Porque o Corinthians pega... Oeste. Na última rodada, o São Paulo joga fora de casa com o São Caetano. Pergunta pro meu menino. Diga. Meu menino. Diga. Você tem certeza da classificação do São Paulo? Eu não tenho, não. Não, nenhuma. Eu não tenho a certeza, não. Eu tenho. O Corinthians ele vai vencer os 2 jogos. O Corinthians ganha, vai desclassificar Vamos os supor que adversários do enquanto São o Paulo. Ituano, já o Corinthians já está classificado. Se o Ituano ganhar, o São Paulo não classifica. Não, mas tem que somar pontos, Média. Porque Tem que aí levar vai chegar vantagem nas pra outra fase. tem vantagem. Essa é uma coisa boa do regulamento. Não dá pra entregar. Não, você não pode Dá pra entregar o entregar outro. Mas mesmo que o Corinthians não dependesse desse jogo, eu sou a favor sempre de você jogar por uma vitória. Eu sou contrário a esse tipo de lance de entregar jogo para Você prejudicar achava que tinha que adversários. entregar pra fugir do Boca Juniors? Não, mas peraí. Para prejudicar adversários. O Palmeiras não prejudicaria nenhum adversário direto pela intenção de perder o jogo. O Palmeiras ele eliminaria um adversário direto ao título. Não, mas não é a mesma coisa. Você agora entregar um jogo pra... vou ferrar o adversário B ou C. Vou entregar esse jogo aqui? mas Isso aí tá... Não. Ferrar um Boca Juniors. Não, eu discordo, Flavinho. Aquele lance lá, o Palmeiras não disse que era... Não. O que eu disse foi o seguinte, falei, o Palmeiras ele poderia ter colocado um time B pra jogar contra... Foi o Júnior Barranquilla. Barranquilla mesmo. Que o Palmeiras acabou vencendo a partida, tirou os caras. Não, pelo contrário. Tirou o Júnior e classificou o Boca. O Palmeiras ele tirou um adversário que na próxima fase poderia ser um confronto direto que ele teria, que era muito mais fácil do que o Boca Juniors. O Palmeiras ali deu um tiro no pé. Ó, tô dizendo, o Corinthians necessariamente não vai classificar o São Paulo. Porque é o seguinte, na última rodada, o Oeste vai jogar em casa contra o Mirassol. Que tá brigando pra não cair. Então, aí é que tá. Eu tô vendo aqui, eu tô olhando aqui a classificação. Então, digamos que o São Paulo perca pro Palmeiras. Aí o Oeste perde pro Corinthians. Tá? O Ituano vai jogar contra o Bragantino. Isso. Tá. Ninguém ganha. Continua todo mundo 14, 14 e 12. Aí entra na última rodada. O Oeste recebe Mirassol, pode chegar a 15. Pode passar o São Paulo. Pode passar o São Paulo. O Ituano pode perder, já tá na frente. O Ituano pega o Corinthians. Pode perder. Em casa. Pode perder. Em casa. Tudo bem. Mas já continua. Pode conseguir um empatezinho. Pode ir a 15. E o São Paulo, na última rodada, vai jogar contra o São Caetano. Em São Caetano. Em São Caetano. São Caetano tá... A situação do São Paulo é bem complicada. Mas gente, se não ganhar a última rodada do São Caetano, tá brigando pra cair, gente. Lógico. Eles criaram essa situação. Lógico, aí é mais difícil. Olha, só uma lembrança. Exatamente por isso, mano. O jogo fica mais difícil. Se o cara tem a chance de ganhar o último jogo pra não cair, você pega esses times no meio da tabela. É uma coisa. É uma coisa. Na última rodada. O desespero é outra. Eu prefiro pegar um time na última rodada que tá brigando pra não cair do que o time que tá brigando pelo título. Mas nessa rodada ninguém vai estar brigando pelo título. Não, eu sei, mas é um time aí, um adversário mais qualificado. Por exemplo, o Santos. O que você prefere? Pegar um São Caetano ou Santos pra ter que ganhar e garantir tua vaga na próxima fase? Eu prefiro pegar um São Caetano. Mas não é fácil. A última vez naquela estrada pavimentada deu tudo errado. Mas é um raciocínio lógico. Em 2014, o Corinthians, para classificar, precisava que o São Paulo vencesse o Ituano no Morumbi, lembra? Sim. O São Paulo perdeu, o Corinthians ficou fora. E o Corinthians também não pode aliviar, porque o São Paulo já ganhou o Corinthians no rebaixamento. O São Paulo já ganhou em São Caetano. O São Paulo já ganhou em São Caetano do Juventus, o gol do Grafite. E o Corinthians conseguiu a façanha de perder para a Portuguesa Santista no Pacaembu, cara. Aí o Grafite acabou salvando o Corinthians no outro jogo lá contra o Juventus. Pascoal, o Wellington Oliveira fala que o Araruna foi emprestado pro Fortaleza. Araruna foi emprestado pro Fortaleza. O Rogério Ceni o pediu pro Campeonato Olha aqui, Brasileiro. o Diego Souza foi pro Botafogo, o Araruna foi pro Fortaleza. O Nenê tá indo pro Fluminense mesmo? O Nenê tem uma possibilidade, desde que o Fluminense se acerte com o São Paulo. Faltam os acertos entre o São Paulo e o Fluminense. É mais ou menos como o caso... Dá de graça, igual o Mas é o mesmo Chega caso lá no São Paulo e fala, vamos fazer um rolo? Olha, eu não te pago nada, você me dá o jogador? Os caras aceitam. E aquela dívida que eu tenho com você também morreu. Não perdoou, não. A dívida não perdoou. O São Paulo tá se esquivando aí de uma dívida até o contrato final do Diego Souza aí de 7 milhões de reais, cara. E se o São Paulo quiser renovar no término do empréstimo, porque o Diego Souza ele teria contrato com o São Paulo até dezembro. Explica lá. Caso o São Paulo queira, o São Paulo pode renovar por mais um ano o contrato do cara. Ué, diga. Aqueles 10 milhões que pagou, vai Os 10. Aqueles 10 milhões poderiam ser 17. E o cara não tá jogando nada.
Não é 17. É despesa, né? Mas 17. Ele Os 10 milhões vai pra fundo perdido? Não, lógico que não. Lógico, ele tá abrindo mão de pagar 7 milhões. Mas isso é uma coisa. Agora tem 17, tem 10 milhões que foram investidos. Mas, ô Sormani, quantos clubes aí contrataram jogadores aí? Por exemplo, o Flamengo, o investimento que ele fez no Vitinho. Sim, ok. Não vai conseguir recuperar. E a gente critica. O Corinthians vai recuperar os 10 milhões que pagou e tem que pagar agora? Do Romero? Do Romero já está justificado, Pascoal. Aquele valor aí que o Corinthians empregou na contratação do Romero aí foi bem pago. Durante muito tempo, por mais que o Corinthians agora se desprenda desse valor, mas quanto tempo o Corinthians usou o Romero ali, acho que 4 ou 5 anos, e o cara teve a sua importância. Foi bem pago, Pascoal. Isso também acho. Vai perder o dinheiro agora porque poderia ter perdido quando contratou o jogador. Pelo menos aí você justifica. Agora o investimento falou, tô pagando um jogador que tivesse pago 4 anos. Esse dinheiro na época, depois de tudo que ele fez, ninguém ia estar criticando. O Palmeiras perdeu os 20 que o Diego milhões. Souza 5 milhões de euros dá do o jogador, pô. Flavinho, o Pipinho Bravinho, que tem Pipinho Bravinho, Pipinho Pistola, Pipinho Mil Grau, Pipinho Depressão, Pipinho Vida Louca. Pipinho Raivoso, Pipinho. O Pipinho virou uma febre, velho. Mas o Pipinho Bravinho falou aqui: pro São Paulo é menos feio cair na fase de grupos do Paulista. Seria melhor que mais uma eliminação pros rivais. Isso ele tem razão. O São Paulo tem sido bônus round aí de todo mundo. O São Paulo, num retrospecto recente, ele não leva vantagem contra ninguém de São Paulo, dos grandes ali. Se o São Paulo perde pra Santos, perde pra Palmeiras, perde pra Corinthians. Clássico pela frente, né? Sim. E aí a chance de levar mais uma... Te falar, Tá osso, a vida do São Paulo. Tá osso. Flavinho, o cara não tá num dia legal. Acontece, todo mundo aqui às vezes vai num dia não tá legal. A gente fala um monte de bobagem, a gente briga, a gente fala coisas que não tem o menor cabimento e tal. É pra você. Você já sabia, né? Eu tive que parar de ler Twitter, porque os caras falam que depois do Borges e Tardelli, Borges e Max Sola preferiu o Borges, eu não tenho mais É só a minha opinião, você pode ter a que você quiser. Não é, a gente sabe Cada um tem a sua. É o Jardel Oliveira. Ô, Jardel! Aê, Jardel! Eu gosto do Jardel, Jardel é bom. Pascoal? Não adianta, vem porrada. Ele tem razão. Mas o Jardel Oliveira, ele não tá num dia legal. Não, eu tô sempre num dia legal, Jardel. Eu sempre tô num dia legal. Só que eu tenho a minha opinião. Borges ou Pelé? Só falta, né, senhor Márcio? Mas é isso que eu já você vai botar Borja e Evair, não tem comparação. Borja e Careca. Borja e Tardelli também não tem. Borja e César Maluco. Não, mas Borja e Tardelli também não tem cabimento. Pra você, pra mim. Não, pra mim não. Pro Brasil inteiro. Tá bom. Pensa como eles. Vai, pergunta. O Jardel Oliveira, Pascoal. Como é aquela música do Raul Seixas? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Obrigado. Do que ter aquela Paulo Coelho, letra maravilhosa. Paulo Coelho, caramba. Larga Paulo Coelho. Paulo Coelho, sabe escrever, pô. Já a única música que o Raul Seixas fez foi Pluftiolava a boca com creolina pra falar de Raul Seixas. Qual foi a única música que ele fez? Pluft, Plaft, Zoom. E pra rimar o Zoom... Plunct. O Blunct. Então, o Plunct não foi ele que escreveu. O Jardel lava a boca os dois pra falar de Raul Seixas, o maior de todos. O Jardel Oliveira fala aqui, Pascoal. Plunct, ele pediu. Se tivesse no penhasco, o Raulzito ou o Bruce Dixon? Quem você puxaria? Não, Bruce Dixon. Então você não gosta tanto do Raul. Eu adoro, mas Iron Maiden é um fanatismo que eu acho que até às vezes pouco radical. Dixon? É ator? O Jardel Oliveira. Dixon, quem é? Responde pra ele quem é ela. É um piloto de avião. Tá perguntando se é o cara que tá na frente do Titanic ou quem tá falando. O cara que tem foto do Lewis Hamilton no protetor de tela do celular, não vou discutir. Pascoal, o Nenê só vai pro Fluminense se o Flu acertar com o São Paulo? Jura? Pensei que o Fluminense ia conversar com o Ceará, você pode liberar o Nenê. Vamos pro intervalo e de volta rapidinho. Jardel! Jardel! Vamos pro intervalo, Jardel! Foi bem, Jardel, foi bem.